A paz do Senhor, querida igreja. Graças a Deus, mais um ano em que o Senhor nos permite estarmos aqui. Mais um ano, e é um ano diferente, porque a cada ano que passa, alguma coisa acontece, alguma coisa Deus faz conosco. Então, teremos um bate-papo igual ao do ano passado? Não, porque nós não somos as mesmas, nem nós, nem você. Então, será um bate-papo diferente. E hoje, nós vamos chamar algumas queridas irmãs para exemplificar um pouco as mulheres de oração que nós temos nessa igreja. Então, a primeira que irei chamar será a nossa querida pastora Luciene. Para você que está aí nos ouvindo, não sabe, pode acontecer de não saber, é a nossa querida líder das mulheres transformadas, a mulher que Deus tem usado para nos ensinar e auxiliar a servi-lo. E também a esposa do nosso querido pastor Jaime Soares. Também chamaremos a nossa querida pastora Simone Simone Souza, da ADB Barra da Tijuca, que eu até tenho uma brincadeira que eu faço com ela, mas eu não vou fazer agora, não. Aproxime-se. Uma mulher de Deus que eu fui conhecendo e aprendendo a amar. E tenho certeza que quem não a conhece terá a oportunidade de amá-la também. Aquele tipo de pessoa que você vai conhecendo e você vai aprendendo mais do Senhor com ela. E nas palavras que ela nos trará nessa tarde, você vai saber por quê. Nossa querida pastora Simone Rufino, da ADB Filadélfia. Esta é uma mulher também que também dispensa apresentações. Uma mulher de Deus, querida, amada, uma mulher que faz com que a gente sinta que Simone consegue, eu posso também. E a nossa querida Keila, a gente sempre apresenta doutora Keila. Não é porque nenhuma profissão é mais importante do que a outra, mas Deus tem usado na sua profissão para que ela possa nos auxiliar em serviço, né? Porque é tão importante, é tão maravilhoso quando você vê alguém que coloca a sua profissão, seja ela qual for, a serviço do Senhor. E além de ser uma professora de escola dominical, ela tem servido a igreja com o conhecimento técnico que o Senhor tem dado a ela. Então, se quiser chamar para dar uma palestra para a paz, está aqui a irmã Keila. Amém? Amém. Agora, eu vou sentar aqui. Gente, vamos louvar a Deus pela vida dessas mulheres. Esse ano, como nós não somos as mesmas, nem as nossas poltronas também não são as mesmas, ficando diferente. Essa semana, no Instagram, abriram, porque eu não sou muito de Instagram, uma caixinha de perguntas. E nós gostaríamos de ouvir um pouco de vocês. Então, antes de ouvirmos sobre as perguntas, eu gostaria de pedir que cada uma, começando pela ordem aqui da Keila, se definisse em poucas palavras. Não vou pedir uma palavra, porque pedir que a mulher se define em uma palavra é um sacrifício muito grande. Não pediria isso a minhas irmãs. Então, em poucas palavras, quem não conhece, quem é Keila? Muito difícil. Nós falarmos de nós mesmos é muito difícil. Mas Keila é uma pessoa de muitos detalhes. Muitos detalhes em tudo que faz. Isso preocupa um pouco. Mas, com o passar do tempo, a gente aprende a colocar esses detalhes nas mãos do Senhor para Ele conduzir. E a gente aprende também a usar esses detalhes ao nosso favor. E não ser tão exigente, porque à medida que eu sou detalhista para mim, eu acabo sendo detalhista também para os que estão ao meu redor. E com o tempo acho que eu tenho melhorado isso, de diminuir essa exigência dos detalhes. Nosso Deus é detalhista. Então, acho que por isso eu sou tão exigente em muitas coisas. Então, uma palavra que eu me defino é detalhista. Detalhista. Amém. Olha, deixa eu dar um testemunho aqui. Uma vez na oração, aqui na quinta-feira, Keila trouxe uma palavra falando sobre abelhas.
Que, gente, onde é que ela caçou tudo aquilo sobre abelhas? Não sei se o pastor Maurício lembra, não foi? Eu falei, meu Deus, eu achei que sabia o que era uma abelha. Não. Descobri o que era uma abelha e o significado da abelha. Desculpe, gafanhoto. Olha eu aqui trocando o bicho. Gafanhoto. Então, não soube tanto assim quando eu achei que eu sabia. Meu Deus, era gafanhoto. Mas, olha, eu fiquei impressionada. Senhor, como tu tens detalhes para nos ensinar. Então, é um pequeno testemunho. Pastora Luciene, como você se define? Pois é. Difícil. Muito, muito. Até porque é o meu olhar, né, gente? Cadê o marido? Não sei se, né? Eu me acho paciente. Pode ser que eu esteja 100% errada. Por isso que eu falei, cadê o marido? Pode ser que ele diga, não sei. Mas ele deve ter que tomar um café, glória a Deus. Então, eu fico nessa. Eu acho que eu sou paciente. Um lado meu é bem paciente, tá? Mas um outro lado é bem seguidora de Elias. Não contem para ninguém. Aí parece que há um conflito, né, entre as duas coisas ou não? Dá para ser, não, né? Pois é, sou eu mesma essa. Nós sempre somos assim, né? Nós sempre temos. Se eu perguntasse a cada uma aqui, a gente tem alguma coisa e depois a gente pensa, puxa vida, será que é isso, bem assim? Isso é uma coisa que define a mulher, de uma forma geral. Eu tenho dependendo do assunto, eu sou bem paciente. Bastante. Mas tem outros que parece que eu estou vendo assim, eu só não como gafanhoto. Mas eu sou bem seguidora de Elias. De João Batista. Não é só você que é. João Batista. Hoje e estamos... você escoladinha, né? Deixando eu falar errado. João Batista. É assim que eu me defino. Simone Santos. Souza, meu Deus, estou querendo mudar seu sobrenome, ampliar sua família. Que é isso? Perdão. Então, eu acho que é um pouquinho, assim, difícil me definir. Mas eu me acho bem exigente, muito exigente nas coisas que eu vou fazer. Nunca sai sempre tudo muito perfeito, mas a gente tenta, né? A gente tenta fazer, e principalmente quando se trata da obra do Senhor, aí a exigência é bem maior. Eu me vejo assim. Amém. Simone Rufino. Eu não tenho dúvida nenhuma, sou uma guerreira, gente. Minha voz já fala tudo se eu tentar ser diferente. Bom, o pastor Maurício me conhece, a irmã do caderninho. Eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de aconselhar, gosto de fazer campanha, gosto de orar. Nunca estou sozinha, nunca. Não gosto de ficar sozinha, gosto de cuidar. É isso. Amém. E cuidar é muita coisa. Amém. Estou vendo aqui em comum mulheres exigentes. Não vou nem falar o que é que eu digo de mim sobre exigência. Minha família pode levantar a mãozinha, porque a gente procura fazer sempre o melhor. O melhor não quer dizer que está bom, não quer dizer que está perfeito. Quando a gente fala que busca fazer o melhor, não é que o nosso padrão é o nosso trabalho. O nosso padrão é uma excelência que a gente busca o tempo todo alcançar. Então, uma mulher de Deus, eu acho que nós somos exigentes. Somos exigentes. Somos exigentes. Exigente com aquilo que a gente tem que apresentar ao Senhor. Exigente com a vida que temos que ter diante dEle. Mas isso é para o depois. Vamos lá. Meninas, aqui tem algumas perguntas que foram feitas e que eu vou fazer agora para vocês. Vamos começar agora pela outra ponta. Começando pela Simone. Cada uma vai falar um pouquinho sobre essa pergunta aqui. A primeira pergunta é: conversar com Deus ao longo do dia é o mesmo que estar na presença dEle? O que você diz sobre isso, Simone? Aqui a pergunta. Olha só, a gente conversa com Deus o tempo todo, é verdade, né? A gente entra no ônibus, Senhor, Tu me livra, Senhor, Tu me guarda, mas a gente está falando, né? Isso aí. Ninguém vai parar no meio do ônibus e vai falar, peraí que Deus está falando comigo. Você está falando com Deus o tempo todo. Entrar na presença de Deus é diferente. Pensa, eu sempre quando eu oro, eu penso assim, Senhor, eu estou indo no trono da Tua graça.
Então eu me vejo fazendo ali uma requisição diante do Todo-Poderoso. Então eu tenho que ter uma postura para entrar ali, não é qualquer coisa. Então, na presença de Deus, a gente está o tempo todo. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, né? Ele está vendo todo mundo. Mas ir na presença dele com intimidade requer uma postura certa. Lembra de José? José, quando estava lá na masmorra, quando ele foi falar com o faraó, o que ele fez? Espera aí, deixa eu me barbear, deixa eu me ajeitar. Ele sabia que ele estava indo falar com alguém importante. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente está indo falar com o Rei dos Reis. Então, nós temos que ter uma postura. Lembra de Esther? Espera aí, eu vou falar com o rei lá. Vocês ficam jejuando e ficam orando. Eu também vou jejuar e vou orar. Então, a gente está o tempo todo na presença de Deus. Mas ir na intimidade com Ele requer um temor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, né? A eles Ele fará o seu segredo. Quer conhecer o segredo de Deus? Vai do jeito certo. Separa um tempo. Limpa o altar. Começa pedindo perdão, se derrama. Aí Ele vai vir, né? Ele vai vir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares. De todo o coração. Então tem um jeitinho, né? A intimidade é diferente. Amém. Antes de passar para Simone Rufino, eu pensei aqui também. Uma coisa, conversar com Deus ao longo do dia é o mesmo que estar na presença dEle? Depende também de outra coisa. Às vezes você só quer falar, não é isso? Às vezes você não quer opinião. E às vezes a gente faz isso com Deus e acha que está falando com Ele. Não é? Às vezes até outra pessoa nos interpreta mal, porque você está falando. Na verdade, você não quer saber nada. Você quer falar. Então, temos que ter cuidado para não tratar Deus dessa maneira. A gente fala. Não, eu estou orando. Não, você está querendo apenas falar. Mas talvez você não queira respostas daquilo que você está falando. Então, cuidado, porque a conversa, às vezes, pode ser só um monólogo que você quer ter. Simone Rufino. É verdade. Agora, Simone Souza. Tá uma beleza. Me perdoe. Eu também, como a Simone falou, acho que você estar na presença do Senhor, você pode estar em qualquer lugar, né? Para isso, você é identificado como uma serva do Senhor, porque a presença dele está ali em você. Mas a intimidade é algo que tem que ser buscado, né? E não é de uma hora para outra, como a pastora sempre está batendo nessa tecla durante todos esses dias, esses meses, sobre a importância de chegar ao Santo dos Santos. Então, eu acredito que é necessário, sim, o preparo, é necessário você ter uma vida com Deus, né? Através da oração, como nós estamos falando, como nós ouvimos aqui hoje também. Então, é importante você ter essa intimidade maior para aí sim você chegar ao seu objetivo, vamos dizer assim. Pastora Luciene. Falar com Ele, a gente está querendo ou não, Ele está ali. Nós estamos expostas, não é, aos olhos dele. Nós temos essa consciência. Mas a gente fala até sozinha, né, gente? Não é? A gente fala sozinha, né? Lá na cozinha, né? No tanque, sei lá onde, no guarda-roupa. A gente fala sozinha. Ai, de novo com essa roupa. Estou precisando de outra, né? Ai, essa geladeira está velha. Estou falando sozinha. E muitas das vezes a gente fala assim com Deus. A gente solta a fala, mas lá no fundo, a gente está falando sozinha. Porque nós não reconhecemos, né? Eu gosto de lembrar de Moisés, quando estava no deserto, e ele viu a sarça arder. E ficou curioso, porque não apagava, não consumia. O que é isso? Vou chegar de perto. E aí, ele ouviu uma vozinha que falou para ele: fica aí, não é aqui não. Tira a sandália dos pés. Porque esse lugar aqui, ele é santo. Aleluia.
Nós precisamos dessa consciência, sabe? Eu entendo assim. Eu preciso dessa consciência. E às vezes eu fico em desespero, porque embora a gente venha muito à igreja, a gente tenha N atividades na igreja, tem muita atividade. Mas eu percebo que a maioria de nós não tem a noção de que o lugar é santo. Né? Que lugar é esse? É aqui, é essa porta aqui? É a presença de Deus. É santo aquele lugar. A hora que eu vou me aproximar para falar com Deus, para ver, para conversar com Ele, eu preciso de entender que é um lugar santo. E a Bíblia, que não fica velha, diz para nós, nos ensina que Ele é santo e que Ele não espera nada menos que nos aproximemos dEle assim. Né? Então eu não sou santa, eu não vou orar. Não. Pelo menos demonstre para Ele o desejo que você tem de acertar. Né? Então é preciso, para falar com Deus, eu rever a Luciene. E foi o que a irmã Sara falou, é um confronto tão grande que a gente, se tivéssemos juízo, não nos aproximaríamos de qualquer jeito. É verdade. Keila? Um pouquinho de juízo a gente precisa ter. Precisa ter. Para entender que eu preciso, né, escanear aqui a Luciene, estou errando. Estou errando, estou pecando. Então, antes de falar com ele, peça perdão e diz: Senhor, eu quero acertar. Você vai errar de novo, irmão? Vai, ele também sabe que vai, mas não é na cara limpa. É quando você realmente não conseguiu. Volta, é o que a Bíblia ensina. Volta, se arrepende ali. Senhor, de novo eu errei aqui. Me perdoa mais uma vez. Para tentar falar com ele. Ele vai me ouvir, mas como? Gente, acabou aqui o meu tempo. Mas eu passo pela rua, não é? E aí o mendigo pede dinheiro, pede qualquer coisa, né? A gente entra no supermercado, tem sempre alguém ali olhando para a nossa cara com a criança no colo, sempre, né? Mas fala assim: me ajuda a comprar 1 quilo de arroz. Ele está conversando comigo? Não. Não. Falou. Mas não conversou. E eu acho que a igreja precisa entender isso. Que às vezes parece que a gente chega perto de Deus falando isso. Não, 1 quilo de arroz. Você conhece essa pessoa? Não. Você tem intimidade com essa pessoa? Também não. Mas você olha para ela e você pede alguma coisa. Mas isso é passado. Em nome de Jesus, isso é passado. Porque nós estamos avançando no entendimento de quem é Ele. Quem é Ele? Amém. Keila? Covardia, né? É verdade, é verdade. Vou deixá-la por último, na próxima. Vou pular. Mas é o que ela tem, né? Tudo que elas falaram, e o mais é a intimidade. Eu acho assim, é tudo que nós ouvimos hoje, estamos aprendendo nesse caminho de buscar intimidade, né? Para chegar a esse lugar que foi comprado com preço tão grande, eu preciso chegar lá. Mas uma coisa que eu tenho vivido, e para mim é muito interessante esse conversar com Deus ao longo do dia, e estar na presença, precisa ser o meu estilo de vida. E se eu converso com a pessoa durante o dia, todo o tempo, é porque eu tenho intimidade com essa pessoa. E às vezes nas coisas muito simples, ele se apresenta. Então isso para mim tem sido muito fantástico. Outro dia eu me peguei sozinha em casa, e acho que algumas pessoas perto de mim eu falei sobre isso. Eu cheguei em casa sozinha e eu estava com fome. Acho que eu falei até com a Dene. E eu estava com fome, fui buscar o que comer. Eu podia ter pedido uma quentinha, feito um almoço, mas eu lembrei que tinha o resto de uma quentinha de 2 dias na geladeira. A e médica para mim não falou. é problema nenhum.
não é? Eu nasci assim, meus pais eram assim, eu dei muito plantão, então quem dá plantão está acostumado a comer comida gelada, comida, enfim. E eu peguei aquela quentinha, e aquela quentinha tinha arroz, um pouquinho de farofa, feijão, e eu fritei um ovo e sentei sozinha e comi. E eu comi, e foi muito interessante, que eu comi e comecei a conversar com o Senhor, como Ele estivesse na mesa comigo. E eu comecei a sentir tanto a presença dEle, e eu comecei a sentir e falar em línguas com Ele, conversar, uma presença muito real. E Ele começou a falar comigo, como sempre eu peço. Eu falo, Senhor, eu quero te ouvir falar contigo, como Moisés falava, como os antigos falavam, por que a gente não pode? E isso numa coisa simples, numa coisa, entre aspas, banal. Mas eu estava tão agradecida pelo aquele prato de comida, não é? Que eu comecei a chorar em agradecimento e gratidão e comecei a adorar Ele, chamar. E eu sei que Ele estava ali comigo. Então, eu acho que esse conversar com o Senhor precisa ser o meu estilo e o seu estilo de vida. É dirigindo, é falando, é cantando, é trabalhando, e Ele vai se tornar presente. E se isso se tornar real em cada momento do meu viver, isso vai se tornar, assim, cada vez mais íntimo. E eu preciso alcançar esse lugar 24 horas por dia, não é? Saber que Ele está perto de mim. Amém. Então, olha, já pode começar a responder a outra pergunta. Quais atitudes práticas nos ajudam a atravessar o véu todos os dias e nos manter na intimidade com Deus? É isso aí, procurar Ele, né? Procurar como? Se eu quero uma intimidade com alguém, eu vou procurar conhecer esse alguém. Conhecer. Nos detalhes, não é? Quando eu tenho intimidade com alguém, até o andar eu conheço da pessoa, não é? É verdade. Numa multidão, se a pessoa chega, se passa uma pessoa ali correndo, mas eu tenho intimidade, eu sei quem é, não é? É verdade. Se eu vejo uma pessoa, ela pode estar de costas, mas se eu tenho intimidade, eu sei se ela está triste, se está feliz, se está bem, se está mal, não é? Se uma pessoa dá alô, você sabe quem é. Então, eu preciso conhecer o sussurrar do Espírito Santo. Então, é igual quando a gente está estudando outra língua, né? A gente estuda muito outra língua, a gente estuda inglês, italiano, o que seja, mas a gente só aprende com detalhes quando eu ouço o sussurrar de alguém cochichando e eu sei interpretar aquela língua. Então, eu preciso ser assim com o Espírito Santo de Deus. Ter sensibilidade de ouvir o sussurrar dele e eu obedecer esse sussurrar. Amém. Simone Rufino, que atitudes práticas você acrescenta a essa aqui? Vou falar três passos assim, né? Que todos nós conhecemos. Não é novidade o que a gente está falando aqui, né? É o que a gente faz todo dia, né? Só estamos revisão, aqui é uma revisão, né? Submissão, obediência e chegue perto. Porque às vezes ele está tão distante que você está fazendo tudo certinho, mas você não está dando chance de ouvi-lo, né? Então, se submeta, obedeça e chegue perto de Deus. Simone. Eu até fiz uma colinha aqui, que eu acho muito importante para você se aproximar mais do Senhor. Claro, é uma vida constante de oração, eu acho que isso é a base, né? Se você não tem a vida de oração, não tem como você chegar. Meditação da palavra, o louvor e a adoração, um coração quebrantado, a obediência e santidade, e algo muito importante, que é a comunhão entre os irmãos. Porque às vezes a gente está na reta certa, mas se você se sente ofendido ou algo te entristeceu, isso você leva para o seu coração e você acaba perdendo totalmente tudo aquilo que você conquistou.
né? Então, eu acho... Foi falado aqui hoje sobre isso, acho que foi a Soraya, né, que falou. Pastora Massara. E eu acho isso muito importante, porque a gente está se perdendo quando se trata disso. O perdão, a pastora sempre fala também sobre a questão do perdão. Perdoar não é fácil. Não é fácil. Mas você tem que decidir: eu vou perdoar. E você, tomando essa decisão, por mais que às vezes seja muito difícil, eu tenho certeza que você vai vencer uma barreira gigantesca. E o seu coração, a sua mente vai estar em paz. Amém. Para que você possa, sim, chegar a esse objetivo, no nome de Jesus. Então, nessa tarde, pense um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho e rever algumas coisas, de repente, até mesmo do passado. Mas o Senhor, hoje, nessa tarde, está nos dando essa chance. Amém. Né? Uma revisão, como Amém. foi falado. O Senhor está nos dando essa oportunidade que nós possamos sair daqui diferentes. Eu creio que o Senhor Amém. já está trabalhando nos nossos corações. Amém. Amém. Muito importante esses exemplos. E quando se fala do perdão, né, é uma atitude, assim como o amar. São atitudes que uma nova criatura precisa buscar em Deus todos os dias. Amar Daniele é fofo, né? É fácil, uma pessoa que lhe era agradável. Mas aquele irmão, aquela irmã, difícil que o Senhor colocou do teu lado para que você aprenda. Dentro desse exemplo, eu cito um exemplo de uma colega de trabalho, eu falei na reunião, justamente sobre isso. Uma colega muito difícil. Gente, pensa numa pessoa difícil, a opinião dela tinha que prevalecer sempre, uma pessoa muito impositiva, e ela não era minha chefe, nós éramos na mesma função, e ela sempre assim, mas tinha um problema, né, uma questão, porque era problema para mim, ela é a minha irmã, eu tinha que amá-la. E eu pedi ajuda em oração, tem pedidos de ajuda, porque a gente precisa pedir ajuda, eu pedi à irmã Glorinha, porque é vergonhoso você ter que falar assim, olha, eu não suporto aquela minha colega, que é minha irmã. Eu tenho que confessar, eu falei com a irmã Glorinha, irmã Glorinha, eu não estou suportando sabe aquela pessoa que é a voz, vocês não têm isso, glória a Deus, e espero que não tenham passado, mas aquela pessoa que a voz já te dá assim, você respira, eu falei, não, porque eu vou morar no céu com ela. Eu vou morar no céu com ela. Não será isso que vai me deixar do lado de fora, porque eu não sei se Deus estava trabalhando nela, era em mim que estava incomodando, né? Atenção. E então, isso aí foi um problema. E, graças a Deus, o Senhor fez este milagre. Peça esse milagre ao Senhor. Alguém, às vezes, até na sua casa, que você está com dificuldade, porque a gente bota sempre para a igreja, às vezes está em casa, é aquele sobrinho, é aquela sobrinha, aquele neto, aquela cunhada, que você não está nem orando por ele, tomara que Jesus volte hoje, porque eu vou, ela não vai, ele não vai, não pode, ore por ele, ore por ela, e Deus fez o milagre. Hoje nós somos excelentes amigas, em nome de Jesus, porque eu não queria que aquilo me impedisse de atravessar o véu. Aí perguntaram, ela mudou? Não. Não, ela não mudou. Quem mudou fui eu. Eu mudei. Eu mudei. Porque ela, Deus, está trabalhando e o que Ele quiser trabalhar, Ele vai trabalhar. Mas quem precisava mudar era eu. Eu tinha que conhecer mais o amor do Senhor, a ponto de amar e ter comunhão. Porque só sorrir e falar, Pai Senhor, oi, é muito fácil. Mas amar mesmo, de sentir falta, de ligar, de me preocupar.
Isso aí não é da nossa natureza, porque nós não somos bondosos. É o amor do Senhor. Então, eu perdoei pelas coisas que ela havia feito. E o Senhor perdoou o meu pecado de julgar a minha irmã e de querer que ela fosse diferente. Talvez até num patamar que eu nem estava e nem estou ainda. Então, reconheci o meu pecado. E isso tem sido um testemunho maravilhoso. Clarice, você está ouvindo, isso aqui é sobre você. Keila. O que você diz aí, Keila? Mais alguma coisa, Keila? Bom, pastora Luciene não falou. Vamos lá, pastora. Quais atitudes práticas nos ajudam a atravessar o véu? Todos os dias. E todos os dias. Então, não é uma vez só, né? Todos os dias. E nos manter na intimidade com Deus. Não é uma vez só. Não é só na conferência. conferência. Todos os dias. Não. Todos os dias. Conferência, a gente já está até vigiando o mar, né? Senhor, tu vai fazer maravilha. Não, eu não vou dar lugar, né? É o temor ao Senhor, né? Eu acho que é o temor. Você sabe quem é Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, essa noção de quem Ele é, né, causa temor e tremor. Então, eu vou em frente. Tem dia que o mar está tão revolto que você não quer encarar aquele mar. Não é? Você não quer encarar aquele mar. Ele está bravio, você está com medo, mas por temor, por conhecer, você acaba seguindo o exemplo de Pedro. Né? Às vezes está escuro demais, o mar está bravio, há o temor, mas você tem que se posicionar para dizer, é o Senhor mesmo. Então, eu vou, né? Eu vou na sua direção. Eu me exponho bastante, né? E essa semana, ou semana passada, não sei, eu falei na oração que eu acordei um dia que eu pensei assim, eu tenho mesmo que orar hoje? Será que eu tenho que orar? Porque eu estava vivendo momentos muito difíceis. E eu não estava conseguindo imaginar eu achar palavras para falar com o meu Senhor. Então, eu pensei que ficar calada eu ofenderia menos. E aí eu acordei e pensei, será que eu tenho mesmo que orar hoje? E aí começam as mensagens, né, no Zap, ora por não sei quem, ora por não sei quem. Falei, como é que vai ser isso? Eu vou ter que orar, Jesus? Então, eu me vi tendo a atitude de Pedro, né? Eu até falei que eu sentei na cama e falei, eu vou ter que ir. E eu vou crendo que o Senhor vai me ajudar a achar um lugar da oração para que saia uma oração verdadeira. Não um lamúrio, não um lamento, Amém. não Oração verdadeira. um coração que quer botar para fora aquilo que está machucando. Mas eu falei, que eu tenho meu cantinho de orar, eu vou levantar, eu vou até aquele cantinho, e eu sei que o Senhor vai me dar a graça de achar o lugar da oração. Porque tem um lugar da oração, não é chegar e abrir a boca. É você começar a falar e saber que o Espírito está ali te ouvindo. Amém. Né? Abrir a boca e falar uma coisa. Então, eu fui, comecei tímida, Senhor. Daqui a pouco eu pensei assim, toma vergonha, Luciene. Fique em pé e haja. Ai, irmã, tem muita força. Não, gente, eu coloquei para o Senhor como eu estava. E aí o Espírito Santo vem. E, de repente, eu fiquei em pé e falei, vó, Luciene, aumenta essa voz e bota essa firmeza nessa voz. O teu Deus é o Todo-Poderoso, né? E o Espírito Santo parecia que eu estava ouvindo ele falar assim, você vive falando tudo posso naquele que me fortalece? Então, é agora, né? Mostra quem você é. Vive a palavra que você fala, não é? Mas é como a irmã Sara falou, a intrepidez, né?
tive que tomar uma atitude, porque a gente tem que pensar, gente, ou eu vou ficar sentada lamentando e sair igual, ou pior, que a tendência é piorar. Ou eu vou usar aquele momento para ser a pessoa que Deus espera que eu seja. Que me levante, né? Que haja. E a Bíblia mostra para a gente tantas mulheres que fizeram isso, né? Uma ousou tocar na orla do vestido, não tinha condição de fazer isso, mas ela colocou força, né? A outra foi por trás, com lágrima lavou os pés, podia ser expulsa daquele lugar, mas ela ousou. Então, nós temos que fazer isso na hora da dificuldade, né? Ousar e levantar. Não, eu sei em quem eu tenho crido. E levantar e buscar é o esse aspecto lugar. prático do que aprendemos agora com a irmã Sara Cavalcante, né? Ousadia e coragem. Todo dia, rapidinho. nas nossas orações, isso é todo dia, não é? Porque, perdão, gente, perdão aí, não sei qual das Simone, mas é assim, eu agora, prática, tá? Agora que eu decidi vir lá da conferência, decidi orar mais, olha o que o diabo está fazendo. Não é o diabo, não dê crédito que ele não merece. É Deus falando assim, até onde você está pronta a ir comigo? Vai parar porque alguém fez uma cara feia para você? Até onde você está disposta a ir? Mas então, é nessa hora que você tem que levantar e orar. Esse é o momento. Não é? E até por aquela pessoa. Sim. E é isso que ele Né? faz. Né? É, até isso. Mas, Simone. Rapidinho. É sobre a questão do posicionamento que a pastora estava falando. Nós saímos de férias agora em junho e nós fomos para um local muito... Até mandei mensagem para a senhora, falei, pastora, me reforça em oração, porque é um lugar contaminado, olha só, tem que tomar cuidado com as palavras, onde predomina, são muçulmanos, né? E nós chegamos naquele local, tudo muito bonito, muito formoso, muito rico, mas se sentia aquela opressão naquele lugar. E nós fomos para um hotel muito bom, por sinal. Só que quando nós entramos ali, nós percebemos que tinha algo errado. E eu falei, Senhor, íamos passar férias, comemorar aniversário de casamento, é isso mesmo? É para guerrear nesse lugar? Né? E como nós temos costume de, todos os hotéis que nós entramos, orarmos, apresentarmos, consagrarmos a cama, consagrar banheiro, debaixo da cama, a gente sai orando tudo. E aí, eu pensei que fosse ser uma oração, Senhor, abençoa, consagramos esse local, mas não foi. Foi quase 30 minutos de guerra naquele quarto. E nós oramos e repreendemos aquele mal que prevalecia, ele predominava ali naquele lugar, e para a glória do Senhor, enquanto nós não sentimos paz, nós não paramos de orar, ou seja, independente de onde estivermos, se aqui ou distante, se o Senhor te colocou, te deu oportunidade para estar ali, guerrei. E resumindo, o rapaz mordomo que estava nos acompanhando, começamos a falar de Jesus, ele falou assim, infelizmente, ou seja, infelizmente não, eu que falei, que coisa, que triste, infelizmente você não conhece esse Deus que nós servimos. Ele falou, eu não posso, nós somos proibidos a conhecermos a outros deuses. Mas, com todas as oportunidades, nós falávamos, glória a Deus, Deus é bom, Deus fez isso, e trocamos o WhatsApp com ele. E esses dias, para a nossa surpresa, ele nos enviou uma mensagem querendo ouvir as pregações da nossa congregação. Glória a Deus, aleluia. Um muçulmano está sendo evangelizado para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Demos glórias ao Senhor, porque foi talvez o motivo da sua visita àquele lugar. Foi, daquela guerra
E daquela menos batalha. daquela batalha, mas para Glória a a glória Deus. do Senhor, o nome do Senhor. Porque Ele foi nos usa em glorificado. todo o tempo. Minhas queridas e meus queridos pastores e irmãos, foi muito bom, né? Ficar ouvindo aqui as irmãs falando, compartilhando. Isso é muito bom, muito agradável, né? Porque a gente conhece mais um pouco de uma maneira diferente, né? Mas eu tenho um trabalhinho de casa para vocês. Aqui eu vou pedir para colocar uma pergunta que vocês levarão para casa. Por favor, coloque ali. Como podemos ensinar nossas famílias a também viverem na presença de Deus? O seu trabalhinho de casa, minha querida irmã, será pensar nesta pergunta e se imaginar aqui respondendo. Porque é bom a gente ouvir, né? Pega assim de surpresa. Eita, minha irmã conseguiu responder. E eu não tinha pensado. Mas se você estivesse aqui e tivesse que responder essa pergunta, que eu não farei para elas, que nós vamos encerrar esse momento. Mas, após o que nós já ouvimos nesta tarde, e o que mais iremos ouvir, é para que você possa sair daqui se sentindo mais capacitada e preparada para ensinar sua família a também viverem na presença de Deus. Não quer dizer que ela não está vivendo, mas como você pode alcançar de maneira prática aquele filho que você está percebendo que às vezes está na igreja, mas não está com o Senhor. Não permita que o inimigo te iluda, achando, não, está todo mundo indo para a igreja. Ir para a igreja não significa nada. Eu posso ir ao hospital todo dia e não me tornarei médica. Eu posso ficar até lá do lado daquela, segurando a pastinha dela. Posso até fazer uma roupa e mandar gravar ali um falso doutora Denise. Mas não vai me fazer uma médica. Vir à igreja não faz da nossa família uma família que vive na presença de Deus. E hoje o Senhor tem nos chamado a atenção para que nós não percamos esta oportunidade de aprendizagem. Eu sugiro que vocês façam o que eu vou fazer, porque muita coisa que o Senhor tem nos falado, já nos falou agora através da nossa querida irmã. E eu gostaria de sugerir a você que, chegando em casa, hoje ou outro dia, pegue essa programação inteira, pegue um caderninho e anote o que o Senhor está te ensinando neste dia, porque vocês ouviram o que foi nos já ensinado? Muitas coisas tentam nos distrair. Ao atravessar aquelas portas, você vai ser bombardeada com todo tipo de informação e de problema. E se você não vigiar e não cuidar para o que você está recebendo aqui hoje, você vai só lembrar que a conferência foi uma bênção, mas o quanto ela te ajudou a caminhar mais profundamente e mais conscientemente para dentro da presença do Senhor. Amém? Então, qual é a perguntinha? Vamos repetir todas juntas? Como podemos ensinar nossas famílias a também viverem na presença de Deus? Que esta pergunta possa arder no seu coração após esta conferência. E eu gostaria de pedir que todos fiquemos de pé, para que não fique só nos exemplos das nossas irmãs. Opa, aqui está difícil para mim. Me embolei aqui. Mas para que você saiba que, se eu fosse como aquela irmã, aquela ou aquela. Não. Hoje são elas que estão aqui. Amanhã pode ser você. E mais do que isso, essas perguntas que foram feitas, são perguntas que são feitas a nós pelo Espírito Santo. E responder aqui vira até fácil. É até fácil. Agora, o Senhor, quando Ele te pergunta sobre como o seu posicionamento, como o seu caminhar para dentro da presença dEle está impactando e levando também a sua família. Esteja consciente desse papel. E vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que nos ajude a sermos fiéis a Ele, cuidando das famílias que Eles têm nos dado. E, gente, sogra também é a sua família, tá? Só para lembrar, hein? Genro também, cunhado também.
É sua família, tá? Não estou falando só da família nuclear, não. Pensa naquela pessoa que você tenta evitar que chegue o Natal para que você não tenha que estar. É por ela também. E é para ela que a sua luz tem que brilhar de maneira profunda. Aquela que vai além de saber que você faz parte da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. É aquela luz profunda e verdadeira que faz com que aquele parente reconheça que você o ama e ora por ele, e ora por ela. Mesmo sabendo que ela não tem tanto apreço por você. Você tem o amor do Senhor e Ele muda o teu coração antes de mudar o dela. Amém? Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade que Tu tem nos dado nesta tarde, de ouvir, Senhor, essas Tuas servas, nossas irmãs, compartilharem um pouco das suas experiências com Deus. E nós te pedimos agora, Senhor, que cada uma ouviu esta pergunta, que levará para casa, sabendo que o véu se rasgou e ela tem um compromisso contigo para com a sua família. Ajuda-nos a reter tudo o que vem de ti e possamos frutificar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridas, muito obrigada pela participação de vocês. Amém.